Ok, pessoal, nesse exercício nós vamos praticar a configuração de servidores DNS entre duas instituições, né? No caso aqui, por exemplo, nós temos a UFRN e o IFRN, tá? A UFRN com dois subdomínios, né? IMD e IDMAP, e o IFRN com um domínio único para a sua rede. A ideia é que o DNS, quer dizer, as máquinas que estão em um determinado domínio, enxergue os nomes das máquinas que estão em outro domínio. Então, no caso, por exemplo, quando a gente tiver com essa configuração funcionando, uma máquina da UFRN, em qualquer domínio ou subdomínio que ela esteja, vai poder, por exemplo, dar um ping ou fazer qualquer tipo de acesso a uma máquina lá do IFRN pelo próprio nome dessa máquina. E a ideia é que o NIC-BR, quer dizer, esse roteador aqui, funciona também como servidor DNS, simulando dois papéis. Uma que é o registro no NIC-BR dos domínios que existem abaixo do BR, né, que é o FRN e o FRN Edu, e também como um servidor raiz, que é o caso, por exemplo, quando uma máquina tenta acessar um nome que está fora do seu domínio principal, da sua zona de DNS principal. Então ela vai ter que percorrer a raiz da internet e até encontrar o nome que ela quer consultar. Tá? Então basicamente a gente vai ter que configurar esse servidor DNS aqui no NIC-BR, tá? Como foi a configuração que eu fiz. Simulando, por exemplo, o caso do NIC-BR ter o registro dos domínios BR. Então, como foi que eu fiz a configuração? Eu coloquei o domínio FRN-BR e o domínio IFRN-EDU-BR como que o NIC fosse o slave, né? Fosse o servidor secundário desses domínios, de forma que ele vai ter uma cópia do mapa DNS dessas zonas. E aí faz com que esses domínios tenham reconhecimento a nível do NIC, né? Que seria a simulação aí no caso dos servidores raiz da internet, tá? Então basicamente é essa configuração no nosso servidor DNS que está rodando naquele roteador dentro do NIC, né? O named conf local teria esse conteúdo, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais, não precisa. Os diretórios, né? O etc bind, que é onde ficam todos os arquivos de configuração do bind. E o startup shutdown, o comando de iniciar, né? Que seria o srsd named -c, que é o arquivo de configuração para o serviço named funcionar. Fica lá no etc bind namedconf.local, que é justamente aquele arquivo que a gente mostrou aqui o seu conteúdo, tá? E para encerrar o processo do named, kill all named, tá? Que é um comando padrão aí para encerrar processo dentro do mundo Unix. Tá? Então, basicamente é isso, né? E aqui nos servidores institucionais de DNS é aquela configuração padrão que a gente já vinha fazendo nos outros exercícios, né? Por exemplo, vou mostrar aqui a configuração do servidor DNS do IFRN e do BR. Aqui em serviços. Então tá aí esse servidor, né? No seu named.conf, né? O seu arquivo de configuração, ele tem a zona IFRN do BR, né? Tem um ponto aqui, inclusive, que não precisa. Então ele é master, ele é primário dessa zona, né? O arquivo da zona é esse IFRN do BR zone, vou já mostrar. E ele também tem agora ó, a configuração dos servidores raiz, né? Que é representado pelo ponto. Esse tipo de configuração de zona é um pouco diferente, né? Porque normalmente a gente um servidor DNS que a gente configura, ou ele é master ou ele é slave, né? De determinadas zonas. Na zona raiz, o tipo dessas zonas seria do hint, né? Ou dica de como você inicia a pesquisa. Essa é a lógica dessa palavra hint aí, tá? Então,
se você precisar pesquisar a raiz, né, da internet, quais são os servidores que eu vou consultar. Então, é isso que está sendo dito aqui nessa configuração da zona raiz, da zona ponto. E os servidores vão estar nesse arquivo aqui, dbroot, tá? Que é basicamente, esse arquivo, inclusive o conteúdo dele já é, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele já é previamente criado e trazido com o próprio pacote do serviço DNS, Mine. E o que foi que eu fiz? Eu tirei todas as linhas dos servidores raízes reais, né, do mundo real, deixei apenas um, que é esse rootservers.net, com o IP daquele servidor que é o roteador do NIC-BR, tá? É o 92.168.1.1, beleza? É basicamente isso que você precisa fazer, sim, além do mapa do próprio domínio, que você é master, né, que é o mapa, no caso aqui, do domínio FRNE-BR. Tá? Diretório tcbind, startup shutdown, aqueles mesmos comandos que a gente já discutiu. Ok? Então, basicamente é isso. Vou dar um apply aqui. Apply. Eu fiz essa mesma configuração aqui no servidor DNS do FRNBR. Tá? Bom, basicamente aqui está idêntico ao exercício 2 dessa aula 5. Não mexi. Então, todo o domínio FNBR já está funcionando. Tá? E, basicamente, foram essas duas configurações que foram adicionadas. No roteador principal, simulando aí o papel do NIC-BR e da raiz da internet, na árvore de DNS. E adicionar nesses servidores de DNS justamente o arquivo que informa quais são os servidores de DNS raiz. Tá? Então, aqui no do FRNBR, além da zona UFNBR, né, esse servidor é a slave das zonas IMD e DMAP, que são os subdomínios abaixo de UFNBR, do domínio UFNBR. Então, está lá aquela configuração da zona raiz, né, tipo hint, com o arquivo dbroot, e é o mesmo conteúdo, né, o arquivo dbroot aqui. Tá? Basicamente, eu copiei de um para o outro, copiei e colei. Ok? Então, é basicamente isso. E aí, rodar essa simulação. Tá?